Oi, gente. Bom, meu nome é Kaique, Meu nome é Laís. somos alunos do Elisa Raquel e hoje a gente está aqui para entrevistar o nosso vice-diretor, Júlio. Boa noite, Júlio. Boa noite, tudo bem? Como é que você se sente estando aqui, sendo entrevistado por a gente? Muito satisfeito, muito contente. Eu gosto de ver aluno protagonista. Que bom. Então hoje a gente vai ter algumas perguntinhas mais voltado para sua carreira e para a escola. Você não precisa se manter totalmente sério, tá? A gente quer que você se solte um pouquinho para os alunos poderem conhecer um pouco mais de você. Tá bom. Tá bom? Tá, então eu vou começar aqui. Quais os principais problemas enfrentados pela escola com o baixo orçamento do governo? Olha, esse ano, por incrível que pareça, o ano passado, na verdade, né, nós recebemos até que uma verba bastante considerável do governo. E a gente conseguiu, como vocês viram, fazer bastante mudanças na escola, né? Isso não foi uma regra durante muitos anos, né? Nós tínhamos uma sala de informática bem bagunçada, né? Sim. Bem debilitada, pouco funcionava e hoje ela é totalmente funcional. Como vocês podem ver, a nossa própria biblioteca hoje está bem organizada, era um negócio... Está muito bem Então, estruturada a escola. Em relação à questão antes. de recursos, se formos falar do passado, eu posso fazer algumas críticas, mas o presente não. O presente eu vejo que a escola está bem servida em relação à questão de recursos. Eu digo para vocês que estamos fazendo reformas, diversas reformas, né? Estamos reformando a quadra, reformando o teto, o telhado da escola. Então, assim, nesse sentido, realmente, em relação à questão orçamentária da escola, esse ano aqui... E olha que eu estudei desde o sexto ano. Eu lembro que aqui virava um parque aquático quando chovia. Mas esse, Gente, então, era incrível. Esse é um problema que a gente ainda enfrenta, né? Apesar de que vamos ver agora, com a troca do telhado, se essa realidade vai mudar. Acredito que sim, né? Esperamos. Torcemos. Essas telhas aí são bem diferentes, né? São uma telha aí bem reforçada, então eu acredito que esse ano a gente tenha menos goteiras na escola. Amém. Vamos ver. Bom, agora uma pergunta que realmente vai de seu gosto, se você quiser falar ou não sobre, porque pode ser um assunto meio delicado. De aluno, ou até mesmo pais, você já sofreu algum tipo de ameaça? Caso queira falar. Todos esses anos, assim, trabalhando. Sim. Infelizmente, né, a escola, ela tem essas dificuldades, né? E como professor, quando eu atuava em sala de aula, né? Hoje eu não estou mais em sala de aula, trabalho na gestão, mas teve uma situação, eu não vou citar o nome do aluno, claro, mas que o aluno me enfrentou, assim, de uma forma muito assintosa. E o que me chateou não foi o fato do aluno ter tomado aquela atitude, foi o fato de os outros alunos acharem aquilo como normal. Isso me chateou bastante. Não fazer nada, né? É como se aquilo fosse uma coisa que não tivesse afetado as outras pessoas que estavam dentro da sala de Eu aula. acho que hoje em dia os valores estão muito trocados, né? Infelizmente a gente tem enfrentado uma crise ética, né? Não só no nosso país, eu acredito que seja uma questão mundial. Mas... até mesmo muitos professores já sofreram, né? Sim. Infelizmente, nós temos colegas que já sofreram literalmente agressões, né? Não vou nem dizer das agressões psicológicas ou dos xingamentos, né? Das humilhações que às vezes são imputados a professores. Infelizmente, é uma coisa que a gente, enquanto professor, tem que saber lidar. Eu não fiquei afetado por isso. Foi tranquilo. Ele é uma rocha, gente. Não foi tranquilo, Homem mas... forte. É isso. Esses músculos aguentam. Como você reagiu ao saber que a escola poderia sofrer um ataque no dia 10/5, essa semana? Olha, isso foi uma notícia que não necessariamente foi dirigida à nossa escola, né? Mas eu agi naturalmente. Assim, é lógico, a gente não quer que aconteça uma coisa dessa. Sim. Hoje, por exemplo, toda vez que eu tenho notícia de que existe a possibilidade de um aluno brigar com o outro, eu já chamo os pais, tento apaziguar, tento evitar que os alunos saiam lá para fora e literalmente briguem lá fora. Então, assim, é lógico que assusta a gente um pouco, mas eu
eu não vou dizer para vocês que encarei com naturalidade, porque não é natural É muito ninguém bizarro. conviver com qualquer tipo de ameaça, mas eu tentei viver o meu dia da melhor maneira possível. Sim. Tivemos os mesmos problemas de sempre na escola, que eu conduzi da forma como sempre conduzo. Vocês me conhecem, né? Com certeza. Gente, bateu o sinal, não fica fora da sala, tá? É isso. Ai, Mas também queria até saber, no seu papel de vice-diretor hoje em dia, quando você estudava, como você via os vice-diretor na época? Eu estudei... da sua visão, tá? na sua, Naquela da minha visão, Não tem época. nada deles aqui, ó. Da minha visão, gente. Isso. É que é outra época, né? Eram outros costumes, era outra forma de ensinar. Eu me lembro uma vez que, assim, a gente mal via diretor na escola. Mas Sério? quando via, a gente só faltava se borrar de medo. A gente Vixe, tinha Maria. medo, assim. Era um negócio absurdo. A gente tinha muito medo mesmo. E respeitava muito. Eu me lembro uma vez, quando criança, que eu... Com uma brincadeira normal, era fundamental ainda. Devia estar na terceira, quarta série. E o inspetor... Ele me segurou no braço e falou: eu falei pra você não correr, vai pra direção. Nossa, gente. Eu ia ficar em choque. Eu quase chorei aquele dia. Sai. Então, assim, Gente. antigamente eu tinha muito medo, assim, de qualquer autoridade da escola. A imagem. Eu tinha medo, a gente respeita professor, nosso professor quando falava a gente obedecia na hora, não tinha muito questionamento não. Hoje mudou bastante, né? Hoje até a prática, né, do professor mudou. Hoje o professor ele é muito mais comunicativo, ele dá muito mais voz para o aluno. Mudou bastante, né? Não é Sim, mais mudou. como era antigamente o professor detentor de todo conhecimento e ele é o cara e não tem Sim. ninguém que o questione. Não, a gente até acha legal quando vocês fazem isso aqui, questionam a gente, né? Ai, que lindo, eu amo, eu sou muito bocuda. Enfim, quando que você decidiu assim, não, eu quero ser professor, é isso que eu quero fazer pra minha vida, sabe? Eu tenho uma paixão por isso. Então, a minha formação foi uma formação tardia, Sei. né? Quando eu consegui me formar, eu já não estava mais na idade adequada. Eu comecei a estudar, eu tinha 33 anos. Sério? 33 Novinho. anos. Eu não tenho muito tempo de Eu não magistério. imaginava, eu achava que tipo, você tinha acabado de sair do ensino médio. Não. Caramba! Então, eu saí do ensino médio. Antes de sair do ensino médio, eu larguei o ensino médio porque eu trabalhava. Eram outros tempos. Eram outros tempos. Eu não tinha as facilidades que vocês têm hoje, por exemplo, de bolsas. Não tinha o Enem, por exemplo. Nossa, para mim, fazer faculdade na época era uma coisa assim, meio que fora da minha realidade. O tempo foi passando, a condição do país melhorou um pouco e essa possibilidade começou a se tornar mais real. E durante muito tempo eu trabalhei como office boy. Sério? Trabalhei como office boy. Imagina, gente. Ônibus, andava a cidade toda, era muito legal. Delícia. Trabalhei como auxiliar de escritório, também fui funcionário público em outra instituição, mas com 33 anos eu decidi, porque eu tenho um amigo que ele se formou em filosofia e ele foi um parâmetro assim para mim, sabe? Um cara que eu me inspirei. Ele é muito inteligente e eu, a partir dali, eu falei, não, eu quero ser. E eu fui mesmo, né? Tanto é que eu me formei em 2014, mas o concurso que eu prestei para professor foi em 2013. Então, antes mesmo de eu me formar, eu já tinha passado no concurso. Nossa, gente, que legal! Mas por que filosofia? Então, primeiro pela inspiração que o colega me deu, né? E depois, eu sou um homem religioso também. E a filosofia, ela tem uma ligação muito forte com a religião. Então, é uma forma de eu aprender
sobre o que eu gosto, sobre filosofia, e ampliar a minha visão também em relação à questão religiosa. Eu consigo lidar muito bem com esses dois mundos, né? Com o mundo da filosofia, que é um mundo da racionalidade, e também com o mundo da religiosidade. E eu acho que a filosofia, ela é uma resposta bastante adequada para muita coisa. Inclusive, a própria religião, ela tem muita racionalidade envolvida hoje. E quem auxiliou tudo isso foi a filosofia. Gente, isso é muito curioso, porque, tipo assim, tem muita gente que eu vejo que entra na faculdade, principalmente quando é ciências biológicas, essas coisas, que a pessoa simplesmente, ela entra com uma crença e ela sai totalmente desmotivada pelas coisas que ela aprende ali, ela chega a ser influenciada, sabe? O que não aconteceu com ele. No caso, ele se manteve ali. É uma coisa bem curiosa. Essa coisa de se sentir desmotivado acontece com todo mundo, até alunos mesmo. Sim. Citando você mesmo, em que momento você que ficou desmotivado disso tudo? Até na filosofia. Teve um momento que eu fiquei bastante desmotivado na educação, porque eu gosto muito de dar aula. Eu gosto de verdade. Eu gosto. É que vocês não tiveram aula comigo. Eu já tive sim, tá? Eu sou Eu fiquei sabendo da teoria da caverna por você. Eu sei, gente, tá? Eu entrei aqui no primeiro ano. Quando eu dou aula, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, infelizmente, dentro da sala de aula, na escola pública, a gente tem muita dificuldade. É complicado. Tem muito aluno que não colabora e eu me frustrei. Teve um tempo que eu falei, puxa, não é isso que eu quero. Porque eu não consigo fazer o que eu quero fazer, que é dar aula. Sim. E aí chegou um momento que eu cheguei pro Aldo, pro nosso diretor, e falei, Aldo, eu vou exonerar. Sei. E eu tinha até arrumado um outro trabalho, e aí o Aldo falou, não faz isso, é um bom professor, cara, não vai embora não. E por fim, depois de um tempo eu consegui me manter e não saí, mas assim foi por um fio, viu? Quase que eu fui embora, quase que eu larguei. Mais ou menos quando você acha que isso foi? Você consegue Foi dizer? em 2017, mais ou menos. Faz tanto 2017. tempo assim. Hoje eu dou aula também, tá? Eu não só sou professor, sou vice-diretor da escola, não. Também dou aula, tá? Tá vendo, gente? Ele não fica passeando a noite inteira. Na Relaxa. ETEC. Tô dando aula na ETEC. ETEC? Qual? Mentira! Isso, tô dando aula tô em 3 unidades. Não, 2, perdão. Teve uma terceira que eu peguei algumas aulas, mas eu perdi. Eu mostro foco pra entrar, você tem 2 já. Hã? Eu te mostro foco pra entrar, em uma você tem 2. É simples. Não, mas é porque você tem que pegar aulas, né? E aí, assim, você pega pouca aula em algum lugar, você tem que pegar em outros lugares, no caso, né? Mas eu tô na unidade lá de Itaquá e tô na unidade de São Mateus. É bem diferente, gente. Caramba, É outro perfil de aluno. É porque as pessoas que estão lá, elas realmente querem, né? Tipo, E passam por um processo seletivo, né? outra Então história. é diferente. Sim. Aqui é um desafio pra gente. Hoje eu me sinto, apesar das dificuldades, eu me sinto desafiado a tentar melhorar, ajudar a educação. Eu quero mesmo de verdade. Mesmo os alunos que a gente tem mais dificuldade, assim, apesar de a gente às vezes parecer bravo, tá? É uma capa que a gente veste, porque senão vocês não... Ninguém respeita. Mas assim, eu gosto muito quando a gente vê o aluno se formando, vencendo, superando e saindo daqui melhor. E saber que a gente de alguma maneira contribuiu para isso. É um filhotinho, né, gente? Acontece. Mas falando em alunos, tipo, como que é a sua relação com os alunos? Como você acha que é? Olha, eu acho que é uma relação boa, apesar de vocês acharem que não. Mas eu tenho aprendido muito a lidar com o aluno nesses últimos tempos, assim, na gestão da escola. Tem sido um aprendizado para mim. Eu tenho aprendido a lidar de diferentes formas com o aluno. Eu nunca guardo